Pessoal, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa, assim das aulas, fazendo as atividades, né? Então, dando continuidade um pouco ao nosso assunto, né? Então, nas últimas aulas a gente começou a falar sobre o processo da industrialização, né? E o processo de indústria, né? A gente está falando sobre os materiais sintéticos, né? Então, a gente estudou lá as transformações físicas e as transformações químicas. E por que a gente começou a estudar e ver os tipos de indústria? Porque como a gente começou a focar nos materiais sintéticos, né? Aqueles materiais que são produzidos a partir da transformação química. Então, se a gente está falando sobre transformações químicas, sobre a produção de materiais sintéticos, a gente precisava também saber, né, em ciência, onde é que esses materiais eles são produzidos. Então, foi daí que a gente começou a estudar a parte da indústria propriamente dita, né? A gente viu lá os tipos de indústria, a indústria química, o seu surgimento lá na Revolução Industrial, falamos sobre a indústria dos alimentos, a indústria farmacêutica, a indústria petroquímica, né? Então a gente entendeu o que são as transformações físicas e químicas, depois a gente entendeu o que são as transformações químicas, suas características, em seguida a gente estudou como essas transformações químicas elas são utilizadas para a produção de materiais, né, dos materiais sintéticos, e onde esses materiais sintéticos eles são produzidos, certo? Então veja que a gente está vendo, está tudo interconectado, né? Todas essas partes do assunto elas estão conectadas. Isso pode parecer assim, em uma primeira visão, pessoal, mas isso não faz muito sentido, a gente está vendo isso, mas ele faz todo sentido, né? Quando a gente começa a ligar esses assuntos que a gente já viu, essas partes que a gente foi vendo, quando a gente vem completo todo e a gente consegue entender, né? Desde o que é uma transformação química, quais são as características delas, elas servem para quê? Para produzir materiais. Que materiais são esses sintéticos? Onde eles são produzidos? Todos esses materiais sintéticos eles são iguais? São produzidos da mesma forma? Não. Cada um deles é produzido em um tipo de indústria diferente. O que é que são indústrias? Quando elas surgiram? Como elas se ramificaram? Então foi isso que a gente começou a ver até esse momento da aula de hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade e os materiais, ou seja, já que a gente aprendeu como esses materiais se transformam, são produzidos, onde eles são produzidos, então a gente tem que entender um pouquinho como é que eles são utilizados no nosso dia a dia, ou seja, esses materiais, qual a história desses materiais, onde é que se liga a história da produção dos materiais com a história da humanidade, né? Então a gente viu que uma série de materiais eles são produzidos e eles são importantes porque eles facilitam o nosso dia a dia, né? Então, ao longo do tempo, vários tipos de materiais, e ao longo da história, vários tipos de materiais foram sendo produzidos e várias técnicas para a gente poder produzir e utilizar os materiais foram sendo empregadas ao longo da história e que foram cada vez mais facilitando a vida dos seres humanos, né? Seja processo de conserva de alimentos que a gente viu, seja a produção de produtos a partir da derivação do petróleo, seja da expansão da indústria farmacêutica, salvando a vida de milhares de pessoas que poderiam morrer, né? Se não tivesse a criação de uma série de medicamentos e que são utilizados para tratar, né, e prevenir uma série de doenças. Ou seja, esses materiais, ao longo da história da humanidade, eles foram sendo produzidos e utilizados para facilitar a nossa vida. Então pare para pensar um pouco aí em vocês, em tudo que tem na casa de vocês, que é um material, né, sintético produzido pela indústria e que vocês utilizam no dia a dia, que facilita a vida de vocês. Então só vocês vão no banheiro, vocês vão ver o que? A pasta de dente, a escova de dente de vocês, o shampoo, o vaso que guarda o shampoo de vocês, o sabonete, né? Ou seja, o vaso sanitário, a pia, o processo de encanamento de água, os azulejos, a lâmpada, a rede elétrica. Então veja que tudo isso é produzido, são todos materiais que são produzidos e que facilitam a nossa vida no nosso dia a dia, né? Agora, quando a gente pensa na sociedade dos materiais e nos produtos que a gente consome, a gente tem duas vertentes, né, do que a gente pode perceber. Que são aqueles produtos aqueles bens de consumo, né, aqueles produtos que a gente tem, que são realmente muito importantes para a gente, porque eles facilitam a nossa vida e facilitam o nosso dia a dia. Só que a gente também consegue observar na casa da gente, na minha casa, com certeza vocês conseguem observar na casa de vocês também, uma série de produtos que a gente tem, mas que a gente sempre parar para pensar e falar, realmente a gente tem a necessidade de ter esse produto?
realmente a gente tem a necessidade de ter esse produto na quantidade que a gente tem na nossa casa? Será que a gente precisava? Ou seja, a gente tem às vezes a gente tem esse excedente de materiais na nossa casa, de bens de consumo na nossa casa. Ou a gente tem algum bem de consumo que a gente não sabe nem muito bem porque a gente tem, a gente praticamente não usa ele, a gente conseguiria viver tranquilamente sem ele, por exemplo. Então, esse tipo de dicotomia, né, de divisão de coisas que são essenciais para a nossa vida moderna e cotidiana. Por exemplo, o celular, né? Hoje em dia é praticamente impensável nossa vida sem as facilidades que o celular e a internet traz para a gente. Mas tem uma série de materiais e produtos que a gente pode ter que talvez não tenha serventia. Então, sei lá, por exemplo, a pessoa, não é o meu caso, não sei se é o caso de nenhum de vocês, mas a pessoa tem 10 sapatos, tênis diferentes, 11. Tipo, a pessoa tem realmente a necessidade de ter todos aqueles sapatos, ou às vezes nem de número de coisas, mas, por exemplo, de troca, né? Então, por exemplo, existe realmente uma necessidade na nossa vida, por exemplo, trocar de celular todos os anos. Não sei se é o caso de vocês, não é o meu caso, mas pode ser o caso de várias pessoas que praticamente todo ano troca um celular mais moderno, vai trocando. Será que essa necessidade existe? Porque a gente acaba enfrentando nesse processo de produção e nesse modo de produção que a gente vive, né, no modo de produção econômica, a gente tem essa dicotomia, né? A necessidade da indústria e das empresas estarem sempre produzindo e a criação de uma demanda de que as pessoas consumam. Ou seja, se a indústria está produzindo sem parar, ela precisa que as pessoas também consumam sem parar. E uma das pontas soltas desse elo, dessa cadeia, do modo de produção, é porque a gente sempre vai produzindo um excedente, ou a gente vai acabar no processo de excesso de descarte de produtos. Ou seja, uma série de produtos que ainda poderiam ter utilidade, só que como existe essa necessidade do consumo, e aí o que a gente chama na ciência da ideia do consumismo, né? Ou seja, cria-se uma necessidade de consumir coisas além da nossa necessidade. Ou seja, quando a gente começa a consumir bens, produtos e materiais que são além do que a gente realmente precisa para a nossa sobrevivência, nossa subsistência, para sanar as nossas necessidades vitais e sociais, a gente entra num padrão de consumo que a gente chama de consumismo. Obviamente que é importante consumir, né, porque a gente precisa renovar, consumir, comprar mais alimentos, às vezes comprar mais roupas, quando nossas roupas ficam desgastadas, velhas, ou não dão mais na gente, né? Comprar um tênis novo porque furou o tênis, ou porque você cresceu, o seu pé não cabe mais naquele tênis. Mas isso é a ideia de consumo, que é natural no processo do modo de vida que a gente tem. Mas quando a gente é estimulado a ter um padrão de consumo para além de nossas necessidades, aí a gente chama esse padrão de consumismo. Então, o consumismo é o excesso do consumo de materiais que vão para além das nossas necessidades reais e vitais, né? Então, a gente para pensar quantas coisas a gente tem que realmente a gente não tinha necessidade de ter, mas mesmo assim a gente tem, porque a gente é estimulado a consumir devido ao modo de produção, principalmente pós as revoluções industriais, que a gente conversou um pouquinho nas aulas passadas, mas vocês podem ver com forma mais específica, né, mais detalhada nas aulas de história e nas aulas de geografia, né? Então, um dos problemas desse padrão de consumo é a produção de lixo em excesso, né, de resíduos e rejeitos em excesso. Ou seja, a gente produz uma série de lixo, que a gente conversou na aula passada, que tem uma perspectiva de que existe mais plástico nos mares do que peixes. Isso se dá não só por uma questão de ausência de educação ambiental ou de ausência de locais adequados de descarte. Ela é também produzida pelo efeito desse modo de produção, né? Ou seja, de modo de produzir em larga escala, né? Então, ao longo da história, todos os materiais que vão sendo produzidos, que nós produzimos, os seres humanos nós produzimos e modificamos ao longo do tempo, eles trazem a perspectiva de facilitar a nossa vida, certo? Então, todo esse material que é produzido pelo ser humano, que é utilizado para ele, para facilitar algum aspecto da sua vida, a gente diz que ali se refere à tecnologia, certo? Tecnologia não é apenas um celular mais moderno que existe, um computador de ponta, uma Smart TV,
ou uma geladeira que diz o que está faltando dentro da sua geladeira. Isso também é tecnologia. A gente pode dizer que é uma tecnologia mais avançada, ou uma tecnologia de ponta, ou a melhor tecnologia disponível no mercado. Mas a gente tem aquelas tecnologias rústicas, a gente chama rústicas porque elas são mais antigas, mas que elas também são tecnologia. Então, a tecnologia vai ser tudo aquilo que ela vai ter uma utilidade para o ser humano, certo? Então, por exemplo, uma enxada e um celular, quem pegar uma enxada e um celular, ou sei lá, uma cadeira que está sentada, se você estiver sentado em uma cadeira e um celular, ambos são tecnologias, certo? O celular, obviamente, é uma tecnologia muito mais avançada que a cadeira, mas a cadeira ela continua tendo utilidade para a gente, ou seja, a cadeira está aí, a gente se senta quando foi criada a primeira cadeira. Pesquise aí na internet quem foi que inventou a cadeira e quando foi que inventou a cadeira. Vocês vão ver que isso tem muito tempo. E é uma tecnologia que até hoje é utilizada, ou seja, até hoje a gente produz cadeira e até hoje a gente se senta nas cadeiras. Então, quando se produziu a primeira cadeira, era uma tecnologia, ela tinha utilidade. Uma enxada. Quando se criou uma enxada, ou seja, aquele instrumento que é utilizado pelos agricultores para mover a terra, né, misturar a terra lá para a plantação, nas suas plantações, né? Até hoje em dia existe uma série de máquinas, principalmente no agrocultivo, né, na produção de alimentos em grande escala, e que são utilizados, né? Mas até hoje, se vocês forem em qualquer interior de Sergipe e vocês passarem numa zona rural, vocês vão ver que vocês vão ver uma enxada, vocês vão ver alguém trabalhando com enxada. Ou seja, hoje tem máquinas super modernas que fazem o trabalho da enxada, mas a enxada ainda é uma tecnologia que é utilizada pelas pessoas para a produção, por exemplo, dos alimentos. Então a tecnologia é todo material que vai ser produzido e vai ser utilizado para facilitar a nossa vida de alguma forma. Então um celular, um berrante, uma cadeira, uma mesa, certo? Sei lá, um varal para pendurar roupa, para secar a roupa mais rápido, é fruto de tecnologia, certo? Tem tecnologias que são mais avançadas, mas tem tecnologias que são mais rústicas, mais primitivas, mas o que eu quero dizer para vocês é o que eu estou explicando é o quê? Que existem tecnologias que são mais rústicas, que elas continuam sendo utilizadas, mesmo com a advento de tecnologias mais avançadas, né? Então, mesmo com um aparelho celular, uma enxada ainda continua sendo utilizada. Agora, existem algumas tecnologias que deixam de ser utilizadas porque elas se tornam ultrapassadas ou elas perdem serventia. Aí elas são, que a gente costuma chamar de tecnologias obsoletas, ou seja, aquelas tecnologias que não têm mais utilidade, ou seja, elas não facilitam a nossa vida mais, né? Elas, na verdade, elas dificultam. Então, essas tecnologias mais obsoletas, elas sim são descartadas. E esses materiais, e a ideia da tecnologia descartada é o quê, né? Então, tipo, aquele celular, eu que sou mais velho que vocês, mas tem aquele primeiro celular, que é aquele tijolão, né, que você fazia 2 ligações e descarregava. Aquela tecnologia obsoleta, né? Ela não facilita a sua vida, ou seja, você não tem acesso a ter os primeiros celulares, né? Quando eu era da idade de vocês. Vocês não viram ele, né? Mas eu vi, por exemplo, meus pais tinham, né? Então hoje em dia não tem utilidade você ter um celular daquele, tipo, daí ele liga e tal, não sei o que, mas ele descarrega a área dele, o sinal dele já não é tão bom. Então a tecnologia que é descartada, que é obsoleta. Então a gente pode descartar a tecnologia, né? Quando ela não tem mais serventia, utilidade, ela não facilita mais a nossa vida, ela não tem mais utilidade. Você pode ser descartado essa tecnologia obsoleta, mas esse descarte dessa tecnologia obsoleta é um produto que está sendo jogado em algum lugar, né? Então é a produção de impacto, é a produção de lixo, certo? Esse lixo ele não desaparece, né? Então quando a gente vai chegar na casa, a gente joga os restos dos produtos que a gente chama de lixo na latinha lá de lixo, e o caminhão leva aquele produto, ele não evapora no ar, né? Ele vai ser colocado em algum lugar, às vezes é colocado em locais ideais, como aterros sanitários, às vezes eles são descartados de qualquer forma, né? A gente caminhando na rua, olha ali na rua, nossa casa, antes da pandemia, agora a gente só vai caminhar depois da pandemia. Quantas pessoas descartam de forma inapropriada algum produto? Quantas vezes a gente vê a pessoa, sei lá, toma um refrigerante, joga a latinha no chão, joga o papel no chão, ou seja, imagine quando vai acumulando, o que acontece com esses materiais que estão sendo descartados de forma errada. Agora imagine milhares de pessoas e milhões de pessoas num planeta, 7 bilhões de pessoas. Imagine se metade das pessoas fazem isso, né? Então o grau de impacto que a gente exerce sobre o ambiente.
certo? Então isso é muito importante a gente perceber. É importante a gente ter a produção de materiais, mas a gente tem que entender que esses materiais eles geram algum tipo de impacto, né? Então a gente tem essas diferenças aqui. A tecnologia obsoleta, que é aquela tecnologia que não tem mais serventia, ela não facilita mais nossa vida. A gente tem as tecnologias mais rústicas, mas que por mais que elas sejam antigas, elas ainda têm utilidade para uma série de pessoas. E a gente tem as tecnologias mais avançadas, as tecnologias de ponta, certo? Com a ideia da produção e das tecnologias mais avançadas, a gente tem um problema que é, muitas vezes, os produtos eles vão sendo, por exemplo, o que a gente mais fala, que vocês mais têm contato no seu dia a dia, celular, por exemplo. Se de brincar, a cada 6 meses sai uma versão um pouquinho melhor do celular que você tem. E aí já se cria na mentalidade da gente de que naquele celular que saiu ele é mais moderno do que eu tenho, então ele é bem melhor que ele, esse aqui que eu tenho, por mais que a gente ainda use e sirva para a gente utilizar, a gente já começa a se criar no nosso imaginário de que aquele produto que saiu é muito melhor e aquele que a gente tem não tem mais serventia. Só que na realidade ele ainda tem muita serventia, às vezes dura muito mais anos. Mas essa é uma necessidade do modo de produção em larga escala, do modo de produção industrial, né? A indústria ela sempre está produzindo e ela necessita que as pessoas consumam isso, né? E aí eles criam vários mecanismos tecnológicos para que os produtos eles tenham uma vida útil mais curta, né? É o que a gente chama de obsolescência programada, né? Eles embutem na tecnologia uma vida útil curta, ou seja, aquele celular ele poderia ser, vamos supor, durar 10 anos, mas quando passa 2 anos, muitas vezes, né, com 2 anos, às vezes 1 ano, 3 anos, o celular ele começa a travar, a bateria já não funciona direito, a gente já não consegue utilizar ele direito. Isso é programado, certo? É o que a gente chama de obsolescência programada. Ou seja, eles embutem na tecnologia uma vida útil menor para que aquele seu aparelho ele pare de funcionar e você tenha necessidade de consumir outro, né? Ou seja, foi uma forma que a indústria obteve, né, e criou para que a gente continue consumindo os produtos que elas vão produzindo sem parar, né? Então, a gente precisa parar para pensar. Antigamente uma geladeira durava quase que uma vida inteira da pessoa, né? Hoje em dia ela começa a dar problema muito mais cedo do que ela deveria, né? Isso é programado, certo? Não é um problema ao acaso. É porque se programa, a gente chama de obsolescência programada. Ele já, quando produz aquele produto, ele já produz ele com uma vida útil mais curta do que ele deveria ter, certo? Então isso é só para a gente entender um pouquinho das tecnologias. Outro aspecto importante quando a gente pensa nas tecnologias é que a primeira coisa que a gente pensa é que a gente não consegue viver sem as tecnologias, e pensando nesse conceito de tecnologia, que é qualquer ferramenta, material que é utilizado para facilitar nosso dia a dia, hoje em dia a gente só é o que é, né? As sociedades modernas a gente só consegue viver da forma que a gente vive, porque há milhares de anos atrás, os primeiros grupos de seres humanos, né, de pessoas da espécie do Homo sapiens, eles começaram a produzir as primeiras tecnologias para facilitar a sua vida, né? Então, se a gente pensar lá no período pré-histórico, né, e nos primeiros seres humanos na pré-história, eles, na realidade, se a gente pensar, a maioria das pessoas da escola, né, a gente tem as nossas moradias, né, a gente tem as nossas casas, a gente vive com o vovô, com o papai, mamãe, com nossos irmãos, nas nossas casas. Né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm casa, não têm onde viver. Né? Mas, pensando em conjunto essa sociedade, na pré-história os seres humanos eles também não tinham uma moradia. Né? O que possibilitou eles terem suas primeiras moradias? Né? Então, que tecnologias foram sendo aprimoradas e foram sendo criadas pelo próprio ser humano para facilitar, por exemplo, a construção de moradias e facilitar a vida deles, né? Então, toda a tecnologia que a gente chegou, que a gente tem, que fez com que a gente chegasse aonde a gente chegou enquanto sociedade moderna, ela foi construída nos ombros de gerações anteriores, né? E esses primeiros ombros foram os ombros dos homens e mulheres da pré-história. Então, lá na pré-história, por exemplo, eles não tinham, os homens e mulheres pré-históricos, eles não tinham moradia. Eles tinham um modo de vida que a gente chama de modo de vida nômade, né? Então eles viviam se deslocando, esses grupos de pessoas viviam se deslocando de um lugar para o outro. Ou seja, enquanto eles chegavam no local que tinha alimentos, na natureza, né, nas plantas,
Eles iam comendo, coletando esses alimentos. Quando acabava, eles iam de um lugar para o outro. Eles costumavam se abrigar em cavernas, em tocas, mas eles sempre iam indo de um lugar para o outro, né? E aí, à medida que foi passando, o ser humano ele foi aprendendo e alterando recursos naturais, né? Então, a descoberta do fogo, né, o desenvolvimento do fogo foi importante para eles, porque eles começaram a cozinhar os alimentos, né? E quando eles cozinham os alimentos, a gente consegue, pouco a gente cozinha os alimentos, né? Que a gente consegue, quando o alimento é cozido, a gente consegue acessar melhor os nutrientes daquele alimento no nosso processo de digestão. Então, quando os seres humanos eles dominaram o fogo e começaram a fazer o cozimento dos alimentos, eles começaram a ter mais energia, a absorver melhor aqueles nutrientes. Então, a descoberta e o manuseio do fogo é uma tecnologia que a gente pensa hoje que é uma bobagem, mas é uma tecnologia, né? A gente pensa na nossa mente moderna hoje. Mas o domínio do fogo ele foi fundamental para o melhor funcionamento do corpo das pessoas e elas resistirem melhor às temperaturas frias, né? Eles utilizavam o fogo para manipular objetos, né? Então nesse período os seres humanos eles começaram a criar instrumentos, né? Como instrumentos de caça, né? Então eles começaram a ter uma alimentação mais rica em proteína das carnes dos animais, no cozimento. Então, isso tudo foi importante, se defende no processo de desenvolvimento da massa encefálica, né, do nosso cérebro, ou seja, que possibilitou cada vez mais uma capacidade intelectual maior. Então, ao longo do tempo, esse modo de vida nômade ele começou a ser abandonado a parte do desenvolvimento de outras tecnologias, né? Então, a produção de instrumentos, o domínio da agricultura, né, ou seja, o domínio quando o ser humano ele percebeu que ele poderia plantar os alimentos, né? Então ele já não precisava ir para um local, quando acabavam os alimentos daquele local, ele ter que ir para um outro local. Com o domínio da agricultura, ou seja, quando o ser humano começou a produzir os próprios alimentos, isso foi uma possibilidade do ser humano abandonar sua vida nômade e se fixar, né, em um local, né? Então, além do domínio da agricultura, o processo de domesticação de animais, tudo isso é tecnologia que foi sendo desenvolvida e que foi facilitando a vida dos seres humanos para chegar onde a gente chegou hoje, né? Então o domínio da agricultura, da domesticação de animais, quando o ser humano ele começou a trabalhar o barro e começou a construir as suas primeiras moradias, então a gente começou aí a construção das primeiras comunidades. Então o ser humano que dominava o fogo, que dominava a agricultura, que dominava a domesticação de animais, começou a construir suas primeiras residências, ele abandona esse modo de vida nômade, ou seja, esse modo de vida de deslocamento, ou seja, de viver indo de um lugar para o outro, se deslocando de um lugar para o outro. O ser humano ele já conseguia se fixar no ambiente e aí ele conseguia viver melhor, né? Então, aí tudo isso foi a partir de uma série de tecnologias que foram sendo criadas e aprimoradas, né? Então, a construção de recipientes, de modificação e moldagem de materiais. Então, e aí uma série de tecnologias, né? Por exemplo, a produção de tecidos, a produção de produtos que serviam para pilão, né? Para moer alimentos. Então, todas as tecnologias que a gente tem impensável hoje em dia, né? Então, para pensar, por exemplo, na tecnologia da produção do tecido das roupas que a gente veste, mas todos esses processos eles foram importantes, né? Porque eles foram facilitando o modo de vida dessas primeiras comunidades de seres humanos que viviam integrados diretamente à natureza, né? Então todas as tecnologias elas foram se desenvolvendo e foram facilitando a vida das pessoas, foi aumentando a expectativa de vida das pessoas e a partir daí foi possibilitando que se existisse o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então mais ou menos lá em 7.000 anos antes de Cristo, né, que a gente chama da Idade dos Metais. Então o ser humano ele foi desenvolvendo a tecnologia, né, a capacidade, por exemplo, de manuseio dos metais. Então do ferro, do ouro, né, na mistura dos metais. E a partir daí o ser humano já conseguiu construir esses materiais, armas, né, esses materiais de caça, que por exemplo que não se danificavam mais com facilidade, ou seja, que eles tinham uma durabilidade maior, né? Então aí foi se criando as primeiras comunidades maiores, né?
moedas de troca, ou seja, uma série de tecnologias que vão fazendo com que o ser humano, enquanto espécie biológica, ele fosse avançando também enquanto sociedade, enquanto agrupamento social, né? Então aí a gente foi tendo origem das propriedades privadas, dos modos de servidão, né? Tudo isso vocês precisam aprender bastante em história, né? Mas estou trazendo isso porque isso é algo que ele se interliga, né? A ciência, né? Da tecnologia, do desenvolvimento do desenvolvimento das tecnologias, né? Sejam rudimentares ou mais complexas, e como esse desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento e o uso dos materiais pelos seres humanos, ele está interligado ao processo de desenvolvimento da sociedade, né? Então veja que os processos de transformação química, processos da indústria, o processo do desenvolvimento científico, ele vai caminhando junto com o processo de desenvolvimento da sociedade. Então era isso que eu queria trazer de importância para vocês, para a gente entender que o que é uma tecnologia que a gente tem hoje em dia, a tecnologia poderia ser uma coisa mais simples, como o processo de manuseio do fogo. Veja que coisa simplória, né? Que é uma coisa que a gente chega ali no fogão, gira o botão, risca um fósforo ou aperta no botãozinho eletrônico do fogão e a gente cria chama. Então veja, imagine como isso é uma coisa que é do dia a dia, a gente utiliza até hoje, e foi uma das primeiras tecnologias lá há milhares de anos atrás que revolucionou o modo de vida do ser humano. Ou seja, se a gente fizesse uma viagem no tempo, fosse conversar com esses seres pré-históricos, né, os seres humanos pré-históricos, né, para eles o manuseio do fogo era você pegar na sua mão agora esse seu celular super tecnológico que vocês usam e fazem TikTok e Instagram e por aí vai, né? Então veja que lá atrás, para eles, esse celular super moderno, o TikTok deles era manusear o fogo, né? Ou manusear o barro para fazer vasos, casa, ou conseguir domesticar animais, certo? E ter acesso aos alimentos, e não precisava. Para eles, você precisa imaginar tecnologia. Que tecnologia foi quando eles não tiveram mais a necessidade de ter um modo de vida nômade, ou seja, de ficar se deslocando, quando eles conseguiram se fixar e construir suas comunidades. Ou seja, esse modo de vida, esse desgaste de estar indo de um lugar para o outro, sempre em busca de alimentos. Quando eles conseguiram a tecnologia para produzir seus próprios alimentos, quando eles conseguiram a tecnologia para domesticar os animais. Então veja que como tudo isso tem uma importância, e foi graças a esses processos no passado que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou hoje, certo? Então esse avanço tecnológico e esse avanço da produção de materiais que facilitou as nossas vidas, ela foi sendo desenvolvida ao longo da história, certo? Então veja como é fundamental como o desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento de materiais é fundamental e foi fundamental para o desenvolvimento do ser humano como espécie e como sociedade, certo? Então é isso que é muito importante para a gente poder ter em mente, né? Então o desenvolvimento científico, a aplicação desse desenvolvimento científico para a produção dos materiais caminha junto com o nosso avanço como sociedade. Aí é aquilo que a gente vai conversando, né? Ao mesmo tempo tem uma série de coisas que facilitam na nossa vida, mas tem uma série de supérfluos, ou seja, coisas que a gente não tem necessidade. E aí que é um problema também, ou seja, o avanço da tecnologia, ele traz benesses, ou seja, ele traz coisas boas, né, muitas coisas boas, mas esse modo de produção ele traz essas coisas ruins, né, que é o excesso na produção do lixo, de poluentes, há um desgaste no planeta, né? Ou seja, que para tudo que a gente produz, a gente precisa tirar recursos da natureza para produzir, né? Então, quanto mais produz e de uma forma desordenada, né, a gente traz um peso sobre o planeta, né? Ou seja, a gente não permite que o planeta ele renove seus recursos para a gente poder utilizar eles, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um grande avanço tecnológico, principalmente pós-revolução industrial, a gente também tem uma pressão muito grande sobre o planeta e sobre os recursos naturais, né? Então, se a gente vive no planeta, a gente tem que parar para refletir um pouco sobre como a gente produz e como a gente impacta o planeta, né? Já que a gente está, para a gente produzir e ter nossos benefícios, a gente tem que mediar com a capacidade que o planeta tem de suprir essas necessidades que podem ser reais ou podem ser necessidades criadas a partir de um modo de produção consumista, certo? Então nessa aula eu queria trazer um pouquinho para a gente refletir e entender um pouquinho como os materiais estão ligados ao desenvolvimento da sociedade ao longo da história, né?
e como as tecnologias, mesmo tecnologias mais rústicas e mais avançadas, elas podem ser utilizadas ainda por uma série de pessoas, tem várias finalidades que às vezes a gente não imagina, mas era isso. Então, na próxima aula a gente conversa um pouco sobre os materiais para construção, mas eu queria trazer um pouquinho dessa história aqui da sociedade e a evolução dos materiais, que traz também a evolução da sociedade, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, enviem suas dúvidas ou pelo e-mail da plataforma, ou diretamente pelo meu e-mail, ou através do Instagram, certo? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!